A gente está estudando sobre como treinar os nossos filhos, certo? Treinar os nossos alunos, nossos discipulandos, nossos netos, nossos sobrinhos. Beleza? É o que a gente está fazendo? E aí, tem acontecido, na verdade, depois da pandemia, as estatísticas são gigantescas da quantidade de pessoas que têm sido diagnosticadas. Alguns vão dizer por causa da influência farmacológica, outros vão dizer por causa da ausência de critérios claramente estabelecidos, mas muita gente tem sido diagnosticada com TDAH, os vários transtornos e por aí vai. Então, para que a gente entenda a mesma coisa, eu resolvi olhar com vocês o que o DSM diz, o que ele fala sobre TDAH e, independente do que ele diz, o que a Bíblia diz, como devemos criar os nossos filhos, e se vamos obedecer ou não. De novo, estou só passando isso aqui, todos vocês sabem. Muito embora alguns digam que a gente estava só estudando a Bíblia, a gente estudou de uma maneira mais detalhada. Certo? Isso aí está tudo claro, não está? Doença, síndrome e transtorno? Sim? Tá, beleza. Como é que eu faço para mudar lá para frente? Lá para frente. Pronto. A partir de Provérbios 4, versículo 20 até o versículo 27, tem 4 coisas aqui que devem nos ajudar de alguma forma. Lembra, na descrição do DSM, do transtorno do TDAH, existem pelo menos aquelas descrições, ou pelo menos aquelas 13. Então, vamos fazer a leitura. Provérbios 4, versículo 20 até o versículo 27. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos meus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afasta de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plano a vereda dos seus pés. Quem está chegando ali atrás, tem lugar aqui, vamos sentar que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui, de novo, a gente está tentando pastorear o coração dos nossos filhos, independente de qualquer diagnóstico que se tenha. Principalmente do construto do TDAH. Então, a gente começa treinando as lâmpadas do corpo. As lâmpadas do corpo, o que são? São os olhos. E aí, todos os outros órgãos receptivos. A gente vê isso no versículo 20, de maneira clara. Não dá para treinar alguém ou dizer o que a pessoa deve fazer se essa pessoa não dedica a mim a atenção devida para ouvir a informação, saber como fazer. Então, os vários receptores estão aí ajustados, ligados no que está sendo dito. Meu filho, escute as minhas palavras, os ouvidos, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe eles se afastem dos seus olhos, ou seja, você está olhando. E aí depois guarde-o no mais íntimo do coração. Então, como é que se treina? Como é que se treina os olhos? Olha, se treina os olhos requerendo de todo jeito que toda a pessoa, como diz aí, além de instruir verbalmente, os pais devem exigir que toda a atenção esteja sendo dada ao que está sendo dito. E a gente viu o bom exemplo da Esté quando era solteira, e o sábio. Vocês lembram, Aquela interação, lembram? Lembram da interação. E aí, mais do que a informação verbal do que tem que fazer, os pais precisam requerer a atenção dos filhos. Se não há atenção, se há dispersão, se não há aquela participação dele como um todo para receber por todos os sentidos o que está sendo dito, vai ser muito difícil que aquela informação vá ao lugar adequado, que é o coração, e assim produza a mudança. O
que a gente quer é que ele esteja acessível, disponível e interessado para receber a informação, que a informação é um dos atributos do sábio. Ele nunca será sábio se não aprender a dedicar o interesse e o esforço devido pelas coisas certas. Então essa é a primeira coisa. Nós fazemos isso. Depois, nós focamos no coração, que é a segunda coisa aí. De tudo que se deve guardar, ele diz, de tudo, versículo 23, 21 até o 24, né? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. E a gente viu que esse foco no coração demanda aquela repetição, aquele requerimento. A gente viu que do capítulo 1 até o capítulo 9, pelo menos 19 vezes o pai diz para o filho: meu filho, isso, meu filho, me escute, meu filho, preste atenção, meu filho, que seus pés andem dessa maneira, os seus olhos façam dessa maneira. Esse requerimento contínuo pela atenção é um trabalho de pastorear que demanda a repetição constante. Isso acontece em todas as frentes. É por isso que Deus faz isso de uma maneira até recorrente, repetindo a mesma coisa. A constante repetição de tal chamado é deliberada, pois uma grande parte da piedade reside na atenção obstinada às verdades familiares. A piedade, ela não é o resultado simplesmente de acumular informação, mesmo que seja a aquisição de informação nova. Mas são aquelas informações familiares e corretas que eu, de maneira obstinada, precisa, consistente, recorrente, intencional, escuto e pratico. Exercita-te pessoalmente na piedade. Tem um exercício aqui, e a piedade é o resultado de me exercitar, ou de continuar realizando esse exercício, o exercício conduzindo à piedade. Piedade como sendo o produto desse exercício deliberado para crescer e amar a Deus. Então a gente não pergunta só o que aconteceu, a gente quer saber também por que aconteceu. Continuamos com o foco no coração. Terceira coisa que a gente faz. Cadê? Desculpa. Tá. 25 a 26. Lute contra distrações. Então, a primeira, eu presto atenção, eu requeiro e treino os olhos, os ouvidos a focarem de maneira interessada nas coisas certas. Depois eu foco no coração, não somente na informação, mas em permitir que aquela informação encontre guarida nesse coração por meio da repetição constante do que Deus quer. Depois eu luto contra as distrações e ensino ele a lutar contra as distrações. Olha o versículo 25 e 26. Que os seus olhos olhem direito, que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Então tem duas palavras aí no versículo 25 que fala dessa firmeza ou fixação naquilo que é correto. Eu lembro, esse não é um trauma, mas eu lembro disso com clareza. Eu morava ali na Rua dos Merceeiros, perto do centro da cidade, ali no Benfica. E um dia eu estava correndo, eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Eu estava correndo, eu estudava na escola chamada Delmiro Gouveia. E aí tinha umas colunas gigantescas. E aí, minha mãe já tinha caminhado comigo, dessa vez eu ia quase que sozinho. 6 anos eu ia sozinho para a escola. Quando eu estava saindo de casa, minha mãe disse: meu filho, ó, cuidado lá, fica olhando para frente, olha para frente, cuidado quando for atravessar a rua para não acontecer nada, né? Ah, tá bom, mãe. E de repente eu estou lá, andando, e aí eu vou correndo. Aí eu encontrei do outro lado da rua um cachorro, o nome dele era Pelé. Eu achava lindo o Pelé. E aí, enquanto eu estou olhando aqui para frente, aqui está o Pelé. E aí eu saí correndo. Rapaz, eu larguei a cara numa coluna. Eu tive que ir para a escola, porque eu sabia que ia apanhar mais do que a coluna se chegasse em casa. Eu fui para a escola, com um galão aqui, dente torto, tive que ajeitar e tudo. Qual foi o problema? O problema é que eu não fiquei olhando para... A gente faz isso com os filhos direto, não é não? Ei, presta atenção. Ei, olha para frente. Ei, olha para frente. Mas isso é um treino que todo mundo tem que fazer. Lembrando,
Um dos grandes problemas do DSM, quando vai descrever o construto do TDAH, é acreditar que todas as crianças têm uma certa normalidade. A normalidade é prestar atenção, e aqueles que não prestam atenção, eles têm um transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. De novo, o problema fundamental, eu acredito, é pela leitura que se faz, é a pressuposição da psicologia naturalista, é que existe um padrão, as crianças elas prestam atenção. Elas prestam atenção. E alguns, no entanto, só prestam atenção de maneira seletiva. Prestam atenção em determinadas coisas, mas não em outras. Como é que eu explico essa ausência de atenção? Eles vão dizer, a normalidade é prestar atenção, e quem não presta atenção, quem é hiperativo, quem tem muita energia ou não consegue prestar atenção, conforme se diz, tem um transtorno. A Escritura diz, não, todo mundo nasce transtornado. Todo mundo nasce com uma predisposição a concentrar os seus ouvidos, sua cabeça, o seu coração no seu umbigo. Por natureza, todos os homens são de maneira seletiva na atenção. O problema, então, não é um déficit de atenção, mas um déficit de interesse. Então, o problema não é biológico, é um problema moral. Então, é a pressuposição fundamental, é a antropologia de como eles lidam com isso, que faz toda a diferença. Nós acreditamos que todas as crianças nascem pecadoras e nascem com uma predisposição a fazerem o que dá na cabeça, e a menos que sejam treinadas do lado contrário, não vai dar certo. Quem já viu criança de 7 anos que ainda usa fralda? A pessoa vai dizer, ele é doente. Mas por que ele é? Talvez possa ser, se ele realmente não consegue segurar. Mas se ele consegue segurar determinadas vezes e outras não, ou se todas as vezes que ele não consegue, ele nunca foi treinado a fazer, ele está simplesmente seguindo o curso normal. Todo mundo precisa ser treinado. E as crianças, quanto mais jovens, mais treinamento precisa. Então aqui, o texto diz, se você quiser treinar o seu filho, não somente prepare-se para absorver ou requerer que ele como um todo preste atenção no que está dizendo. Fica aqui comigo, Segundo, você foca no coração, que é o centro de todas as coisas, não é só a informação, mas a interação daquela informação dentro do coração. Terceiro, você ensina o seu filho a lutar contra a distração, enquanto você mesmo não se distrai. E hoje a sociedade é uma sociedade distraída. É muito difícil focar em alguma coisa. Muito difícil. Está aqui, eu lembro de um pastor jovem falando para mim, rapaz, pastor, não sei como é que eu faço não. Eu sento, aí eu estou aqui. Aí de repente eu olho, aí vem uma música. Aí eu fico olhando para a música. Aí eu vou lá pegar a minha raquete, para poder matar a música. Aí eu passo 20 minutos para a música, aí de repente eu termino e tal. Aí eu já não sei mais o que eu estava fazendo aqui. Aí eu olho o celular, tenho que responder uma mensagem. Aí eu volto ao celular, aí alguém manda para outro, aí eu lembro que tenho que fazer outra coisa, eu faço de maneira que eu não consigo focar, eu não foco. É uma ausência de treinamento. O texto diz claramente, o que é que você vai fazer? Os seus olhos devem olhar no que é direito, devem fixar-se no que está diante de você. Pés e olhos precisam trabalhar juntos para que o filho seja bem sucedido. Onde é que estão olhos? Versículo 25. Seus pés olhem direito e que as vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés. Essa é a ideia de ser focado. Não o hiperfoco, mas focado naquilo que está diante de você. A luta contra distrações. Os olhos estão sempre à procura de um novo estímulo. Olha que texto interessante que eu descobri. Assim, estava lá, né? Mas nessa semana, olha só. Provérbios 27. Quem encontrar pode ler. Ouviram aí? Lê de novo, irmão, por favor. Aqui ele está ensinando por meio de símile. A similitude é assim, o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam. O que, em outras palavras, o que isso quer dizer?
Não existe superlotação. Nem no Bom Jardim, nem em lugar nenhum. Certo? Não existe. Os mortos e o abismo nunca se fartam. Ei, para de morrer porque eu estou por aqui. Não, a morte não diz isso. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Assim também os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Ele está sempre... Por que eles nunca se satisfazem? Tem um poeta português que dizia... Imagens, porque me passar pela retina... Não se lembra não, né? Tá, deixa estar. Aqui. Deixa estar, depois eu digo para vocês. Por que os olhos nunca se satisfazem? Aqui não necessariamente... Está cobiça, está certo. Mas por que não... O que seria olhos satisfeitos? Gratos, contentes... Espera aí. Digamos que eu tenho 10 livros. E eu tenho que ler um livro. Tenho que ler esse livro. Na verdade, esse livro saiu agora, muito bom. Viu? Tenho que ler este livro. E aí eu pego o livro e começo a ler. Enquanto eu olho, eu vi um outro livro aqui. Mas rapaz, isso aqui é bom, viu? Isso aqui pode ser bom. Vou fazer isso aqui depois. Deixa eu olhar isso aqui. Aí eu começo isso aqui. Essa insatisfação, isso que quase que proíbe ou impede a pessoa de estar satisfeita ou dedicar o estímulo necessário, dedicar a atenção e o foco necessário é que faz com que as coisas fiquem sem ser feitas por todo o tempo. Agora, essa descrição aqui é uma descrição de quem tem TDAH? Essa descrição de Provérbios 20, 27 e 20 é uma descrição de quem? De quem tem TDAH? Não é? Não são essas pessoas que têm um déficit de atenção e frequentemente, conforme a gente vê a descrição lá da página 89, frequentemente, não consegue ficar quieto, frequentemente, não consegue se concentrar, frequentemente, não consegue ficar parado, frequentemente, vai responder de volta, frequentemente, vai mudar de determinado... Não é isso que está descrito lá? É. Mas aqui está sendo dito que é quem padece desse déficit de satisfação visual? Todos nós. Você e eu. Nós temos uma dificuldade inerente à nossa natureza caída de insatisfação. Não somos satisfeitos com Deus e não somos satisfeitos com as coisas. Os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Em outras palavras, eles estão à procura de satisfação. Por isso, mais estímulos. Eu não estou dizendo coisas que são necessariamente ou intrinsecamente imorais. Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em tudo. Nós estamos procurando por outros estímulos. Outros estímulos, coisas que passam a atenção. Eu lembro, a gente colocou aqui um quadro. Lembra o que tinha aqui antes? Um mapa, né? Lembra? E aí na primeira semana, todo mundo mapa. Rapaz, o pessoal ficava parando assim, olhando. Rapaz, o Ronaldo aqui, né? Passou um mês, 2, 3, e aí eu notei que o pessoal parou. Passou um tempinho, acabou-se. Virou paisagem. Por que o pessoal diz, nem sei, no comércio, tudo vira paisagem? Por quê? É isso aqui, ó. É isso aqui. Os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Eles querem sempre a procura de um novo estímulo. De novo, eu estou dizendo, não é um problema de quem tem déficit de atenção, é um problema de quem é pecador. Eu e você temos um problema com ausência de foco, um problema com distrações. Isso está no nosso coração. Seus filhos também. Então, independente do diagnóstico, do rótulo que se colocou, você e ele estão no mesmo barco. Temos dificuldade com foco. E temos uma tendência a termos mais foco nas coisas que nós temos interesse, como qualquer pecador. A falta de foco está associada com a tolice. Vamos olhar esse texto. Provérbios 17, versículo 24.
Quem lê? Alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. Qual é o alvo do sábio ou do inteligente? Qual é o objetivo que ele tem? Sabedoria. O objetivo dele é ser sábio. Hoje a gente estava lendo com o conselho que os tolos, eles se divertem na prática do mal. Aí diz assim, os sábios, eles brincam com a sabedoria. A brincadeira deles é a sabedoria, como se o divertimento deles fosse procurar ser sábio, o lazer. Qual é o seu hobby? Meu hobby é ser sábio. Né? Achei isso fabuloso. Então, a sabedoria é o alvo do inteligente. Aí você pode pensar, mas o tolo volta. Mas por que o mas aí acontece? Aqui é uma similitude, mas uma similitude contrastiva. Ele diz, assim como o alvo do inteligente é a sabedoria, não é que o tolo não tem alvo. É que o alvo do tolo qual é? O que é? É a distração. É qualquer coisa. Enquanto o sábio, ele tem clareza no que ele quer ser, no que ele deve fazer, enquanto ele tem um foco e a volição necessária para avançar nessa direção, o tolo tem falta disso. O tolo tem aquela inanição de clareza. O tolo não consegue saber o que quer. O tolo não persegue as coisas que são de fato importantes. O tolo fica como quem olha abestalhado para os confins da terra. O tolo não se prende a uma coisa, o tolo não tem foco. Ou o foco dele não é palpável, preciso, alcançável. Ele não tem. Falta de foco, de novo, não é a característica de quem tem TDAH. Eu sei que essa nomenclatura é uma nomenclatura moderna, eu entendo isso. Mas o problema de foco ou déficit de atenção é um problema antigo. É um problema inato à nossa natureza caída. Estas descrições explicam por que as crianças rotuladas com TDAH focam a atenção naquilo que lhes interessa e não na instrução da autoridade que lhes instrui. Essas descrições que nós vimos assim, essas descrições, essa insatisfação, visual, que não consegue prender em determinada coisa, e a falta de foco, essas duas coisas que caracterizam muito das 13 descrições lá do DSM. Ela explica por que alguém assim, ele prefere prestar atenção no que ele quer e não na autoridade que lhe instrui. Não no pai, não no professor, não na mãe, não na autoridade que lhe instrui, mas naquilo que lhe interessa. O problema não precisa ser porque ele tem um transtorno. O problema é que ele é pecador como eu e você. E temos essa tendência natural. Até aqui, claro? Alguma pergunta? Entendeu, irmã Regina? Tá. Então, continuando lutando contra as distrações. Peguei aqui uma longa. Esse camarada aqui é chamado, nem apareceu direito, Russell, Berkeley, Russell. Coloquei Russell. É o com 2 L's, viu? Falta de foco. Falta de foco. Eu estava olhando para o nome e escrevendo outro. Isso aqui é ele descrevendo o déficit de atenção, certo? A indisposição. Esse camarada ele não é crente. Ele é um dos pais do TDAH. Aí ele descreve como é que é a vida, o desenvolvimento das crianças, em termos de imaturidade para maturidade. Como é que eles se desenvolvem naturalmente para começar a conectar com o futuro. Isso é projetar determinadas coisas, os efeitos do que pode acontecer nas suas ações do presente em relação ao futuro. Como é que isso acontece, como é que esse desenvolvimento acontece de maneira natural. Ele diz assim, o distúrbio na capacidade da criança de inibir reações imediatas ao momento para usar autocontrole em relação ao tempo e ao futuro. Ou seja, as pessoas com TDAH, conforme ele diz, têm uma dificuldade de projetar-se além do que é o ali e o agora, o óbvio.
quer saber se vai tirar boa nota, se vai apanhar, ele pelo menos é o que se diz, ele não quer saber muito disso. O que não está se desenvolvendo, isso é o que tem TDAH, porque os outros estão se desenvolvendo naturalmente nessa direção, de perceber as consequências das suas escolhas. O que não está se desenvolvendo adequadamente em sua criança, com TDAH, conforme ele diz, é a capacidade de mudar o foco do aqui e agora para o foco futuro. Tem uma dificuldade de ver as consequências das suas escolhas. Quando tudo em que uma criança se concentra é o momento, agir impulsivamente faz completamente sentido. Da perspectiva da criança é sempre agora, sempre agora. Mas isso pode ser desastroso quando espera que a criança está desenvolvendo um foco no que está por vir e no que precisa ser feito para enfrentar o futuro de forma eficaz. De novo, meus irmãos, o que os teóricos naturalistas, evolucionistas vão dizer é que, sendo que o homem está em desenvolvimento, de novo, o TDAH é uma exceção a uma regra em que os homens se desenvolvem para aprender a projetar as suas decisões e as consequências no futuro. Mas aqueles de nós adultos, quantos de nós já não lidamos com impetuosidade, com rapidez, com tolice em não planejar para o futuro? Quem aqui, talvez não as irmãs daqui, obviamente, mas quem aqui, talvez de outro canto, de outra igreja, passou em determinado lugar, saiu de casa para tomar um sorvete no Iguatemi, passou e viu uma palavra liquidação. Aí olhou assim e disse assim: liquidação, nome grande, vou saber o que é isso. Aí entrou, saiu de casa para tomar um sorvete, uma bola, R$12,50. Mas saiu de lá comprando um bocado, porque estava na liquidação. Porque estava na promoção, E aí comprou, sem haver planejado, comprou aquele negócio e aí acabou se encalacrando. Alguém aqui já conhece alguém que aconteceu isso? Como é o nome que se dá? Essa impulsividade, quando eu não planejo, mas eu fui quase pego de surpresa. E eu não consigo ver como aquelas pequenas parcelas, 26 vezes, vai incidir sobre o meu orçamento. Eu não calculei. Rapaz, vou comprar esse celular, um celular massa, mas eu vou passar 3 anos pagando o celular. Isso não existe, não? Como é o nome disso? Não é isso, não. Então eu não explico essa tolice de não planejar o futuro, de não ver as consequências das suas escolhas. Eu estou pensando nessa questão agora que é mais aceita. Mas lidando com pessoas que lutam ou lutaram com dependência química, isso é muito mais comum. A pessoa está no emprego, está 8 meses limpo. Saiu de uma situação onde morava na rua, comia lixo com cachorro. Conseguiu um emprego, conseguiu voltar para casa, a mulher recebeu ele. Tem 3 meninos, os meninos celebram, o camarada está lá. Um dia, ele sai de casa, e aí ele não volta. Depois de 4 dias ele retorna, com uma calça que ele não sabe nem que era, amarrado com um barbante. Parece um rato. Ele poderia ter pensado na consequência das suas escolhas. Rapaz, eu vou fazer isso aqui vai dar errado. Ninguém pensa assim, não, eu vou fazer isso aqui e a consequência vai ser isso. A pessoa Davi, vendo Batseba, diz assim, vou fazer isso aqui, é isso mesmo. Absalão, ele vai violentar as minhas mulheres para todo mundo ver, no dia mesmo, eu vou correr dos meus inimigos, meus filhos vão tentar me matar, meus filhos vão morrer uns dos outros vão ser estuprados. Isso, não, ele não conseguiu considerar a maldade das suas ações, projetando para o futuro. Isso não é TDAH. Então o problema daí de novo, é a pressuposição. Ele está acreditando que existe um desenvolvimento natural, normal, de todas as pessoas, de conseguirem colocar o futuro para o presente. Mas a gente vê na nossa própria realidade que ainda hoje existe algo assim. Não é como o dente, não é natural. Um dente que cresce, quebra a primeira dentição, cai a primeira dentição e surge outro. Não é assim. Ainda hoje nós lutamos para isso. Ainda hoje lutamos contra o consumismo.
contra a ausência de domínio próprio, contra a capacidade de antever a consequência das minhas ações e permitir que isso foge à minha decisão presente. Crianças ou não. Então, o construto do TDAH padece de pressuposição bíblica. E a pressuposição é essa que está sendo dito aqui. As pessoas não se desenvolvem naturalmente para serem prudentes e sensatas. A estultícia está ligada ao coração da criança e nós somos, por natureza, imprudentes. Mas será que, naturalmente, as crianças desenvolvem uma visão para o futuro, como ele acredita? Naturalmente, elas conseguem antever? Embora as crianças que foram diagnosticadas com TDAH sejam descritas em termos de ausência de consideração para com o futuro, conforme aquele teórico, ou as consequências de suas escolhas, todos nós, naturalmente, esse é o naturalmente, ignoramos as consequências de nossas ações. É ou não é? Não é não? É. Uns mais, outros menos. Né? Quando não existe recompensa, quando a gente de fato apanha, quando a gente sofre, algumas vezes dá certo. Algumas vezes a gente aprende com os nossos erros. Então, as crianças, quando isso não acontece com elas, elas caminham. E aqui eu coloquei aquela parte ali em cima, cuidado com a facilidade e a política do alejo. Cuidado com a facilidade e a política do alejo. O que é isso? O que é a política do alejo? A política do alejo é dar tudo na mão. Dá na mão, sim, para sempre. Facilitar para que haja distração, facilitar para que as coisas aconteçam da maneira da criança, ou não permitir que aquelas responsabilidades elas sejam de fato requeridas. Então, se você combinou com seu filho para ele fazer determinada coisa, você combinou para ele fazer. Meu filho, você quer ir para o retiro? Muito bem, eu vou botar você para lavar. Eu quero que você lave isso aqui, o papai vai lhe pagar e você pode ir para o retiro. E aí, você deu a ordem. E aí o negócio foi acontecendo, rodou e tal, não sei o quê, e ele esqueceu. Papai, eu preciso do dinheiro para ir para o retiro, me dá aí. Rapaz, tu te vira. Tu tem até meia-noite. Tu conseguir. Tu te vira aí. Não, mas isso aqui. Não, mas está quente. Mas estava frio antes. Agora está quente. É contigo. Eu não vou não. Aí é contigo. O que eu posso fazer? Tu tem que ser responsável pelas tuas coisas. Do contrário, não vai dar certo. A política da facilidade é permitir que esta criança ela não receba sobre os seus lombos as consequências das suas escolhas, que é um dos professores que Deus utiliza para ajudar a pessoa a prever ou prevenir-se a respeito do futuro. Então, cuidado com a política do alejo. Sua responsabilidade não é tornar a vida do seu filho fácil. Você não é o pai do Nemo. Não é laranja, não é peixe. E não deve querer ser Deus. Não estou dizendo que a gente deve fazer a vida dos nossos filhos uma desgraça. Estou dizendo é que você precisa treinar o seu filho para ser sábio. E a sabedoria implica a absorção da responsabilidade e treinamento para que ele faça a despeito de você. Então, lute com as distrações. Elas estão por aí em tudo que é canto, em todo lugar. E por último... mais um aqui, desculpa. Desculpa, voltei. Vamos olhar esses dois textos. Provérbios 19 e 20. Quem pode ler, por favor? A partir de agora, o que é que o texto está dizendo? Tem uma coisa linkada com a outra. Qual é a primeira coisa? O para quê dá a ideia de resultado. Estou certo? Estou certo? Então, vocês ouvem os conselhos, recebem a instrução.
E aí o resultado de ouvir e receber, isso é, não somente estar com os ouvidos para ouvir a informação verbal, mas permitir que, como o foco é o coração, isso desça ao coração. Quando esse movimento acontece, daqui para descer, isso me faz sábio. Para que você se torne sábio, quando? A partir de agora. Isso é muito legal. Eu estou andando aqui na minha vida. E aí alguma coisa acontece que não é dentro de mim. Não sou eu que me... Tem um termozinho que se usa, que se equilibra, como é o nome? Não, é um termo até utilizado para quem tem terra. Regula. E aí eu não estou... Esse aqui não é uma crítica à terra, tá certo? Estou só explicando. Não sou eu que pego dentro de mim uma coisa para me ajudar a ser sábio. A sabedoria está do lado de fora, nas ruas, aqui, na criação, a maneira como Deus fez as coisas e como fez as coisas. Então, de fora para dentro, esse é outro problema da psicologia humanista, que a solução está dentro de você. Não, a solução não está dentro de você. Dentro de você existe inveja, rapina. O seu coração é um túmulo, um caiado. De fora você escuta o conselho, de fora para dentro a verdade. Isso transforma o seu coração, você se torna sábio, e isso faz com que você tenha a oportunidade de ser bem sucedido a partir dali. Antes, não. Isso, em outras palavras, ninguém nasce sábio. A sabedoria nada mais é do que a disposição de alguém em ouvir e receber conselhos da palavra de Deus que estimulam o temor do Senhor, que entrando pelos ouvidos, descem ao coração, transforma essa pessoa em sábia e essa sabedoria se transforma na prática a partir dali. É assim. Livre-se das distrações, escute, obedeça e transforme em sábio e seja a partir dali, isso é, para o futuro, dali em diante, na frente. E aí o texto de Provérbios 31, 25, falando da mulher sábia, né? Dizia que ela não teme. Alguém encontrou aí? Ela não tem preocupações. Se a gente ligar os dois versículos, ela não tem preocupação porque ela é uma mulher sábia. Sabedoria ajuda na ausência, não ter as preocupações, trazer o futuro para o presente. Então, foco ou lute contra as distrações. Quais são as distrações que os nossos filhos vão ter no treinamento? Não tem não? Diz aí, sabe uma? Telas. A política do alejo e a política da facilidade na nossa era, quase se resume a telas. Como assim? Digamos que eu estou viajando com a minha família. E eu tenho 5 meninos. Um de 1, um de 2, um de 3, um de 4 e um de 5. A viagem são 6 horas. 6 horas, é uma viagem curta, 6 horas. 3 desses meninos são meninas. Passa 45 minutos e as meninas querem fazer outra coisa, xixi ou qualquer outra coisa e tal. E aí você lembra que existe um antídoto que inibe os rins e o desejo de usar o banheiro. O que é? O filme do Sonic. Aí você, não? E aí os meninos começam a brigar, eu quero fazer xixi, o outro me dá um biscoito, não sei o que. Aí você, num ato de desespero, você busca salvação. Aonde? Meu filho, liga isso aí pelo amor do Senhor. Procure uma baleia. Isso não acontece não. O que aconteceu? Mas vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu é que eu e você temos uma preguiça para sermos pais. Você quer paz, porque você se acha o dono da razão. Tem filho porque tem. Mas envolver-se e treinar. Peraí, vamos parar aqui. Meu filho, é assim, ó, isso aqui, ok, tal. O nome disso é pastorear. Não, mas não está certo. Aqui é do jeito, a gente vai parar daqui a pouco. Não, isso aqui aguenta aí. Tudo isso demanda. No momento de você quer paz, o que você faz? Você usa qualquer coisa para não com a situação. Isso é a política do alejo.
Isso é nada mais do que uma máscara para a sua preguiça e falta de amor para com os meninos. Irmãos, estou dizendo isso porque eu amo vocês. Tela, nem nada. A gente vai pensando tela, mas pode ser outra coisa. O menino começa, peraí, rapaz, tu tem uma pipoca aí, me dá uma pipoca, um bombom, minha filha, bote aqui na boca, pronto. Para ver se ela para. Se ela para de gritar, se ela para de... Não é não assim? Não é não? A gente usa de subterfúgios para não lidar com o problema. Homens podem usar até com as esposas determinados presentes. As mulheres podem usar determinadas coisas com seus maridos. O que a gente não quer é lidar prontamente. A gente quer promover uma distração para não lidarmos com as coisas, que é exatamente o que o Provérbios está dizendo. Lute contra distrações. Olha esse negócio de frente. De frente. Lide e resolva. É exaustivo, mas é o que a gente tem que fazer. Então, os pais, eles precisam ou precisarão estabelecer metas e estruturas além dos desejos naturais das crianças, que não querem, e ajudar a eliminar as distrações perturbadoras. Perturbadoras ao ensino proativamente a seus filhos, ao ensinar proativamente seus filhos a planejar o sucesso. Então, tem uma determinada atividade ou exercício que a gente está dando a esse menino aqui, e a gente precisa ter certeza de que ele está eliminando, ou como diz Provérbios, lá do capítulo 4, versículo 25 e 26, fixa os seus olhos, faz isso aqui. Faz isso aqui. O Josh não está aqui. Nessa semana, tinha alguma coisa para fazer, eu disse, Josh, você vai com sua irmã almoçar na casa da sua avó. Ela está pedindo Uber. Então eu estava entrando no AIO, a Esté estava no AIO administrativo e ela estava ali. Então vá lá pegar suas coisas para esperar o Uber aqui. E aí eu entrei. Aí quando eu estou entrando, eu não entrei mesmo não, eu vou dizer por causa do próximo. Eu entrei um pouco, saí do campo de visão e fiquei olhando por dentro. Aí ele, tá bom pai, sim senhor. Aí saiu, de repente ele olhou do lado, aí viu a Rebeca, aí viu as crianças, aí foi lá conversar com o irmão Tenor. Aí eu, espera um pouquinho, aí eu, Josh, tu está fazendo o que aí? O que eu mandei tu fazer? Papai, eu esqueci. Pois é, meu filho, ali, vamos entrar ali no quarto. Foi disciplinado. Por quê? O que aconteceu? Isso está no coração de todos nós. Isso está no coração de todos nós. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a não se distraírem. E o último, acompanhe diligentemente as tarefas, que foi o que eu fiz. Acompanhe diligentemente as tarefas. São 4 coisas, essa é a última. As crianças, também os adultos, não são formigas que naturalmente se motivam e realizam as tarefas. Vai ter com formiga ou preguiçoso? Ela não tem capataz, não tem governante, não tem rei, não tem supervisor, e ela sozinha, ela faz. Você e eu não é formiga. Não, a gente aprende com ela, mas a gente precisa de motivações externas que nos treinem a fazer o que deve ser feito. E os filhos são do mesmo jeito. Então a gente precisa necessariamente disso. A diretiva de não desviar, do texto lá de Provérbios capítulo 4, não desvia os seus pés. Olha só o versículo 27. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta os teus pés do mal. Em outras palavras, não proponha uma terceira via. Papai, eu fui só lá falar com o irmão Antenor, pedir a bênção e eu ia lá. Não. Não se desvie para o irmão Antenor, nem para a Rebeca. Faça isso aqui que o papai falou. É isso aqui que eu disse para você fazer. O que é que você tem que fazer? Você vai lá pegar e vai voltar. É isso, pronto. Eles não podem achar que existe um terceiro caminho. O texto implica claramente. O pai faz um apelo para que o filho não acredite que é possível obedecer do jeito que ele quer.
Os pais não podem dar instruções a uma criança e esperar passivamente que a criança tenha sucesso. Não é? Às vezes a gente acha que ter a ordem clara e ter condições de dar a ordem é o suficiente. Não, já mandei ela fazer, já mandei ele fazer, aí pronto. Isso não é criar. Então, essa última parte, que é acompanhar diligentemente as tarefas, é muito importante. E eu acredito, é muito cansativo. Quando eles não aprendem isso e se tornam preguiçosos, como diz Provérbios, lá no capítulo 9, é como fumaça para os olhos, vinagre nos dentes. É aquele que envia o preguiçoso. É aquele que faz a coisa sempre pela metade. Lava, mas não enxuga. Balança, mas não cansa. Conhece aquela pessoa que não faz. Era para ter sido treinada a fazer com excelência, fazer tudo direitinho, fazer. Então eu lembro de uma vez em que mandei o Iago, ele tinha a responsabilidade de cortar a grama da frente. Um dia ele cortou a mesma grama 8 vezes. Ele foi, filho, eu tenho que guardar. Não, papai, eu vou cortar, só esperar o sol baixar. Filho, o sol não vai baixar. É 8h30. Primeiro o sol vai levantar. Não, mas tudo bem. Estou só dizendo que eu quero essa grama quando eu voltar. Tá bom. Aí eu volto. Iago, isso aqui não está cortado. Não, papai, eu cortei. Eu pedi para cortar a grama. Isso aqui é grama? Então, é para cortar. Aí ele corta. Iago, vai pegar o negócio de novo. Isso aqui não está feito. Aí ele vai e faz. Aí ele, peraí, olhe logo tudo, papai. Olhe tudo, para ver o que é que eu fiz. E aí, 8 vezes. Agora, eu poderia ter, que é o que a gente faz algumas vezes. Sabe de uma coisa? Eu mandei minha filha fazer isso, minha filha não fez, o que é que eu faço? Não aguento não, vou fazer. E isso é o que acontece muitas vezes. E os meninos não aprendem a responsabilidade, as meninas não aprendem porque a mamãe e o papai acabam fazendo, porque é cansativo. É mais fácil fazer por nós mesmos. Eu entendo, mas isso não é de fato criação. Eles precisam ser treinados a fazerem o que deve ser feito. Então, os pais não podem simplesmente dar instrução aos meninos e esperar que eles façam sem ter esse acompanhamento diligente de tarefa. Tá bom? Certifique-se. A gente tem alguns exemplos na palavra de Deus. Isso aqui é tirado do DSM. Eu queria ver só com vocês, ó. O que eles dizem no final? Até eles. Manifestações do transtorno devem estar presentes em mais de um ambiente. Está vendo como se estabelece o diagnóstico. A confirmação dos sintomas substanciais em vários ambientes não costuma ser feita com precisão sem uma consulta e informantes que tenham visto o indivíduo em tais ambientes. É comum que os sintomas variarem conforme o contexto em um determinado ambiente. Sinais do transtorno, que é falta de atenção, frequentemente está para lá e para cá, não consegue seguir as diretivas e tal, que a gente já viu. Os sinais de transtorno podem ser mínimos ou ausentes. Mínimos ou ausentes? Sim, pode acabar. Pode acabar. Como? Quando o indivíduo está recebendo recompensas frequentes, que podem ser positivas ou negativas. P. Ele não está dizendo isso, é o que eu estou dizendo. Por comportamento apropriado. Está sob supervisão. Até eles compreendem que, mesmo quando eles tecem esse construto que é o TDAH, eles entendem que uma criança com supervisão ou com autoridade para impedir que ela faça o que ela quer fazer, essa restrição pode ser benéfica para ela ao ponto de remover, tornar nulo o sintoma. Até eles entendem isso. Então, isso aqui é um tiro no pé. O que iria acontecer se nós criássemos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor? Criássemos com supervisão, não deixando que as meninas, os meninos fizessem o que querem. Mesmo que o seu filho ou sua filha possa ser diagnosticado ou rotulado com TDAH, está aqui eles mesmos dizendo que a ajuda de uma autoridade e a supervisão dessa autoridade sobre uma criança pode tornar nula até os efeitos dos sintomas, que é exatamente o que Deus disse em sua palavra. A criança entregue a si mesmo vem a
envergonhar. Mas a criança debaixo de autoridade dará delícias à tua alma, diz aos pais. Delícias à tua alma. Diego. Tá. Ele coloca que os sintomas podem ser mínimos ou ausentes, quando recebe recompensas frequentes, comportamento como está sob supervisão, aí ele vem. Está em situação nova, está envolvido em atividade especialmente interessante, recebe estímulos externos consistentes através de telas eletrônicas. É isso mesmo. E está interagindo. Agora, como é que isso, até isso minimiza? Até a tela minimiza. Mas porque ele está fazendo o que ele quer. Quando ele está fazendo o que ele quer, então está tudo tranquilo. Quando ele não está fazendo o que ele quer, então todos aqueles rebuliços, a hiperatividade, ela é diminuída porque tem uma autoridade que está supervisionando a sua atitude. E aí ele não pode fazer o que ele quer. Então diminui, é quase nula. Isso aqui é a psicologia naturalista, dizendo que exatamente, olha quantas vezes aparece a palavra interesse. Está aqui, atividades especialmente interessantes para quem? Para ele, interessante para ele. Estímulos internos consistentes. Você vai cigar um pouquinho aqui, aguenta aí, fique direitinho, coma esse negócio todinho e depois eu vou lhe dar isso. Ele está servindo a quem? A ele. É um ganho-ganho. Tá, mas no caso do que a gente está falando aqui, é uma supervisão diferente. Certo? Orientado especialmente à palavra de Deus e tudo mais, considerando tudo isso que você falou, né? Isso. A educação e o treinamento é supervisional, né? Tem um efeito supervisional. Mas aí tem uma armadilha também, né? A pessoa achar que, por exemplo, dispor de telas e deliberadamente entregar estímulos que satisfazem a criança, dizer que isso é bom só porque está ali. Não, mas eu estava olhando. Deu para entender? Eu entendi, mas a gente não vai seguir isso aqui para criar os meninos, não. Pois é, porque até como se fala assim. Alguém até entendeu eles, assim, né? Não, eu estou dizendo é que assim, até eles, né? Só para tirar. Até sim, eles falam sobre supervisão. Até eles entendem que está sob supervisão, e aí restrição de uma autoridade, vai ajudar de alguma forma. Mas aí ele não está dizendo se é bom ou ruim, né? Só está descrevendo o que é real. Se o menino estiver na tela, ele vai ficar... Sim, está claro. É só porque a gente pode, quando você falou até ele, para não considerar que... vamos remover. Que está na mesma categoria de uma boa supervisão, entregar estímulos que satisfaçam o coração da criança. Muito bem, tá certo. Vamos acabar com qualquer... Perguntas até aqui? Então vamos fechar. O chamado do Pai... A atenção dos versos 20 a 27, fazendo o resumão todo, dos versos 20 até o 27, sublinha a ideia de que a sabedoria implica em uma vida inteira de trabalho e não uma única decisão. Porque ele termina no versículo 7 dizendo, olha, não vá para a direita nem para a esquerda, esse aqui é o caminho. Não desvie o pé. Então pode ser que ele tenha começado a fazer, daí a supervisão, ele começou a fazer, no meio do caminho ele se perdeu. E ele não pode fazer só um dia. A sabedoria não é o resultado de fazer uma vez. É a vida como um todo, naquele mesmo caminho, na mesma direção. Então é direção e não perfeição. Nós, pais, devemos disciplinar nossos filhos para os objetivos certos, até que a criança esteja madura o suficiente e tenha cultivado sua própria autodisciplina. Né? A filosofia do Alejo cria essa dependência. A criança quase que não consegue comer, não consegue se vestir, não consegue trabalhar, não consegue acordar cedo, não consegue fazer nada. Porque não foi treinado nesse sentido. Para continuar o mesmo caminho com a consistência e discernimento. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Durante o treinamento, mandar não é suficiente. Interessante, capítulo 1, Deus manda Jonas ir para Nínive. Ele vai para onde? Para Tarsis. Deus confronta ele no capítulo 2. No capítulo 3, Deus encontra Jonas de novo. O que é que manda? Ele manda Jonas fazer o quê? Vai para? Ele não muda. Então, conversei com o Josh, a gente foi lá dentro. Depois de ter a conversa, agora vá fazer o que eu mandei. Não é você vai ser disciplinado e eu vou lavar os pratos. Não. Agora você vai voltar e vai lavar os pratos, ou lavar o cachorro, ou arrumar a casa, ou arrumar o seu quarto. Você foi disciplinado porque desobedeceu. Agora eu vou lhe dar a chance de você obedecer e fazer o que é certo.
A minha vontade para você, assim como a vontade de Deus para Jonas, continua a mesma. Ele errou, se arrepende, vai fazer, vai para Nínive. E aí ele finalmente vai. E aí tem outros textos que vocês podem ver depois, tá bom? Por causa do tempo. Então, treinando o coração das crianças é o que nós estudamos nessas 6 aulas. Com ou sem diagnóstico de TDAH. Com ou sem, meu objetivo é nos ajudar todos nós a responder de uma maneira interdisciplinar a esse construto do TDAH do mais simples, entendendo como ele chega a essa conclusão e vendo como a sua antropologia é falha e dando uma resposta bíblica como nós treinamos os nossos filhos. Nós treinamos em primeiro lugar, nós treinamos a lâmpada do corpo. 2, nós focamos no coração e não no comportamento. 3, nós ensinamos a lutar contra as distrações, que são muitas. Nós não viciamos os nossos filhos em distração. Por favor. E 4, nós acompanhamos diligentemente as tarefas. Tem que fazer. Tem que fazer. Joshua, você precisa estudar, tocar o piano, o violino é meia hora por dia. Aí ele bota o cronograma dele decrescente. Papai, mesmo domingo? Sim, domingo você vai fazer. Aí ele faz lá. Aí hoje ele desceu, disse assim, papai, a mamãe está fazendo almoço, eu queria saber se eu posso ajudar a mamãe. Claro, meu filho, que pode ajudar a sua mãe, óbvio. Depois você terminar o piano. Vai terminar, faça o que tem que fazer, depois você volta. Aí ele desce. Aí bebe água. Aí demora para subir, de repente ele está fazendo alguma coisa. Papai, eu estou aqui porque a minha mãe pediu para eu fazer isso aqui para ela. Foi isso. Você já terminou o seu violino? Não terminei, mas a mamãe mandou fazer isso. Eu vou terminar. Suba. Para terminar. Papai, o senhor tem certeza? O que o senhor acha de domingo a gente dividir para 15 minutos? Só metade. Mas o que é isso? É. Joshua, filho, qual é o problema aqui? Vamos ser honestos. O que é que está acontecendo? Papai, não quero fazer não. Isso, meu filho. O papai não vai dar essa opção. Vai fazer. Se você perguntar de novo, você vai ser disciplinado. Tá bom? Tá bom, papai. Sim, senhor. Pronto, terminou. Irmã. A irmã Sara está ensinando sabedoria agora. Ela está dizendo que o maior problema na criação dos filhos são os pais. Amém. Ela era hiperativa. Muito frio, e aí eu fiquei do lado de fora da vovó Joana esperando o gelo pagar. Aí a criança imperativa, e a mãe, em vez de botar moral, o menino quase correndo por meio da rua para ser atropelado. Isso. Em vez de ela botar moral e fazer a criança dizer, ó, isso aqui tu vai morrer se tu atravessar. Isso. Não, pelo amor de Deus, e agora o que é que eu faço? Então a doença... Não há doença aí. É pecado. Não é doença, é pecado. É pecado. Então, eu estou ensinando para vocês, para que vocês não precisem ser assim, quando forem na vovó Joana. Não precisem ser assim. Ok, vamos colocar em pé, vamos orar. Aí eu queria que nós orássemos pelos pais. Quem gostaria de orar pelos pais e mães aqui, pedindo um clamor para que Deus nos ajude a criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação? Quem gostaria? Quem? Pronto, Jardel. Vamos orar. Depois nós estamos despedidos. E os homens vão ajudar na mesa. Senhor Deus, queremos te agradecer porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos dá essas oportunidades de entendermos o que a tua palavra nos ensina a seguir, ó Pai. Quebra o nosso coração e nos ajuda a lutarmos com esses pecados de responsabilidade que temos de ter diante do Senhor com os nossos filhos, a qual o Senhor nos deu e nos confiou essa responsabilidade, ó Pai, de guiarmos os nossos filhos aquilo que realmente te agrada, aquilo que realmente vai de encontro às tuas escrituras, ó Deus. Quebra os nossos corações como os pais e nos ajuda a cada dia buscarmos, estar mais perto do Senhor. Amém. Enriquecer o nosso coração com a tua palavra, Deus. Amém.
Porque quando nós tentamos mudar os corações das nossas crianças pelas nossas forças, nós estamos deixando de cumprir a tua palavra, Deus, porque não é o nosso esforço que vai mudar, mas é quanto mais estamos mais próximos do Senhor, mais os nossos filhos vão perceber o quanto nós amamos a Ti, e assim também eles vão seguir aos nossos passos. Eu te agradeço porque o Senhor tem colocado homens e mulheres que têm esse compromisso e o desejo de cuidar e ver esse crescimento da tua igreja. Obrigado pelas nossas lideranças, a qual tem desempenhado um papel fundamental de nos ajudar, ó Pai, como os pais, a orientar os nossos filhos a caminhar contigo, a conhecer o Senhor, Pai, para que nós não possamos ser pedra de tropeço para os nossos filhos, ó Pai, Senhor. porque essa é uma responsabilidade que o Senhor nos confiou e um dia o Senhor irá cobrar isso de nós. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Jardel.